Como sair dos ciclos de culpa, medo e cobrança? Você já percebeu que tem dias que você acorda e parece que você já começa devendo alguma coisa para a vida? Como se você tivesse que provar algo, como se você tivesse que fazer mais, como se você tivesse que ser mais. E aí mesmo quando você faz, você não se sente em paz, não sente satisfação. Você não sente orgulho e ainda sente que falta. Você sente culpa por não ter feito melhor. Sente medo de não dar conta e uma cobrança interna que não para nunca. E o mais assustador é que isso vai virando um ciclo silencioso. Porque por fora você continua funcionando, trabalha, cuida de todo mundo, resolve as coisas. Mas por dentro você se sente preso, presa. Como se estivesse vivendo num tipo de limbo emocional. Você não está em paz, mas também não sabe exatamente o que fazer para mudar. E hoje eu quero conversar com você sobre isso com muita seriedade. Porque esse ciclo de culpa, medo e cobrança, ele não é drama, não é frescura, não é falta de fé, não é falta de força. Isso é um padrão emocional e mental que tem explicação, que tem saída. E quando a gente entende como isso funciona, a gente começa a recuperar algo que é nosso por direito. Que é a leveza, a alegria, a liberdade emocional e o prazer de viver. O primeiro ponto que eu quero que você entenda é o seguinte. O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Então, quando você passa muito tempo vivendo em cobrança, o seu cérebro entende que esse é o normal. Ele começa a funcionar como se a cobrança fosse necessária para que você sobrevivesse. Como se você só fosse merecedor ou merecedora se estivesse fazendo muito. Como se você fosse uma pessoa boa se estiver carregando muito peso. E aí o que acontece? Toda vez que você tenta descansar, relaxar, toda vez que você tenta viver com mais prazer, você sente culpa. E essa culpa não é porque você está errado ou errada. É porque o seu cérebro se acostumou a viver em alerta. O seu corpo se acostumou a viver em tensão. E a sua mente se acostumou a viver em cobrança. E quando você tenta sair disso, parece estranho, parece perigoso. Parece que você está fazendo alguma coisa errada. É por isso que tantas pessoas dizem, eu até tento mudar, mas parece que eu volto. Eu até tento melhorar, mas parece que eu recaio. Eu até tento confiar, mas parece que eu sempre volto para o medo. Isso acontece porque o cérebro tem uma tendência natural a repetir aquilo que ele já conhece, mesmo que aquilo faça mal. O cérebro, ele busca previsibilidade e não felicidade. Ele busca segurança, controle. E aí entra algo super importante. Quando você vive preso ou presa no medo, culpa e cobrança, o seu corpo ele entra num modo de sobrevivência. Você não vive o melhor da vida. Você só sobrevive. Você só tenta dar conta. Você só tenta evitar problemas. Você só tenta se proteger. E nesse lugar você não cria, você não flui, você não expande. Você não vive com prazer. Você vive tentando não falhar. Por isso é profundamente desgastante. É como se você estivesse correndo uma maratona emocional todos os dias sem perceber. E agora deixa eu te explicar algo muito importante que a psicanálise ensina. A psicanálise diz que muitas vezes essa culpa, essa cobrança não nasce de agora.
nascem de experiências antigas, mensagens que você ouviu na infância, como você tem que ser forte, você não pode chorar, você não pode errar, você tem que dar conta, você tem que agradar, você tem que obedecer, você tem que ser bom, você tem que ser boa. Muitas pessoas cresceram ouvindo isso direta ou indiretamente, né? Às vezes não com palavras, com olhares, com críticas, com comparação, com rejeição, exigência, falta de acolhimento emocional. E aí o que acontece? A criança cresce, mas dentro dela fica uma voz que vira uma espécie de juiz interno, uma voz que não descansa, uma voz que não acolhe, uma voz que não tem compaixão e uma voz que só cobra. Essa voz se disfarça de responsabilidade, mas na verdade ela é medo. Às vezes ela se disfarça de maturidade, mas na verdade ela é insegurança. Às vezes ela se disfarça de quero melhorar, mas muitas vezes ela é uma autoagressão. E é por isso que tantas pessoas vivem num cansaço profundo, mesmo sem perceber que estão se machucando por dentro. E aí eu quero que você pense comigo. Quantas vezes você já fez algo incrível, mas ao invés de se sentir feliz, você pensou, eu poderia ter feito melhor. Não fiz mais que a minha obrigação. Ou não foi tudo isso. Quantas vezes você já recebeu um elogio e não sentiu alegria? Isso é um sinal muito claro que a sua mente não está programada para reconhecer valor. Ela está programada para encontrar falhas, buscar perigo, para se preparar para o pior. E aí você vive esperando que algo aconteça, esperando uma crítica, esperando um erro, esperando um abandono, esperando um fracasso. Isso é um estado interno de sofrimento. E esse sofrimento, ele te rouba o melhor da vida. Porque ele te roubou agora, ele te rouba a leveza, ele te rouba o brilho, te rouba a confiança. E aqui entra uma verdade muito forte. Culpa, medo, cobrança. São ciclos que precisam de atenção. Porque se você não presta atenção neles, eles viram sua identidade. E aí você começa a achar que você é assim. Você começa a achar que esse é o seu jeito. Você começa a achar que não tem solução. Isso é o que mantém muitas pessoas num limbo cíclico. Porque elas acabam ficando presas numa repetição emocional que parece infinita. E é exatamente aqui que a psicanálise ajuda profundamente. Porque ela não tenta só te motivar, ela não tenta só te dar força. A psicanálise faz algo muito sério e muito mais libertador. Ela te ajuda a entender a origem do teu padrão. Ela te ajuda a perceber quando você está repetindo uma história antiga. Ela te ajuda a identificar quais são as dores que são suas, quais as dores do outro que você carregou. Ela ajuda a perceber essa cobrança que você faz no dia a dia, achando que assim você vai ser amado só se for perfeito. Você só vai ser visto se for excelente, só vai ser aceito se for forte. E quando isso vem à consciência, algo muda. Porque você para de atacar sem entender por quê. E você começa a se enxergar. E quando você se enxerga, você começa a se libertar. E a neurociência, ela vem complementar isso de uma forma muito bonita. Porque a neurociência mostra que o cérebro muda.
mas ele muda com repetição e consistência, repetindo de formas diferentes. Você não vai mudar de um dia para o outro, mas você muda quando você começa a criar novas escolhas. Quando você começa a interromper o antigo padrão, quando você começa a respirar antes de reagir, quando você começa a observar ao invés de se punir, quando você começa a tratar você mesmo com mais respeito, porque cada vez que você faz isso, você está treinando o seu cérebro, dizendo: agora eu escolho paz, agora eu escolho consciência, agora eu escolho equilíbrio. No começo pode parecer bem estranho, porque o seu corpo ele já está acostumado com esse peso, mas aos poucos isso vai virando um novo normal. Aos poucos você começa a se sentir mais seguro, mais segura dentro de você. Isso é um processo real, isso é ciência, isso é construção, isso é reprogramação emocional. E eu quero te dar um caminho bem prático agora para você começar a sair desses ciclos. Primeiro, quando você sentir culpa, medo ou cobrança, ao invés de acreditar imediatamente no que você está pensando, você vai se fazer uma pergunta: isso é verdade ou isso é um antigo padrão? Só essa pergunta já muda bastante coisa, porque ela te tira do automático, te tira da repetição, ela te traz para o presente. E depois vai fazer uma segunda pergunta: isso está me ajudando ou está me destruindo? Porque tem uma diferença enorme entre disciplina e autoagressão. Disciplina te constrói, autoagressão te quebra. E muita gente confunde cobrança com evolução, mas não é. Você não precisa se maltratar para crescer. Você não precisa se punir para melhorar. Você não precisa viver em medo para ser responsável. Você não precisa viver em culpa para ser uma boa pessoa. Você precisa de consciência. Você precisa de clareza. Você precisa de presença. E uma coisa muito importante: a culpa costuma estar ligada ao passado. O medo costuma estar ligado ao futuro. E a cobrança costuma estar ligada a uma comparação com um ideal impossível. Ou seja, os três estados te tiram do agora. Eles te tiram do presente. Eles te tiram da vida. Por isso tanta gente vive e sente que não vive. Porque o corpo está aqui, mas a mente está presa no passado ou assustada com o futuro. E quando você começa a voltar para o presente, você começa a recuperar poder. Porque no presente você respira, no presente você escolhe, no presente você muda. E eu quero finalizar esse vídeo com uma reflexão profunda. Se hoje você se cobra tanto, se hoje você vive com medo, se hoje você vive com culpa, talvez você não seja uma pessoa fraca. Talvez você seja uma pessoa que passou tempo demais tentando ser forte. Tempo demais tentando dar conta de tudo. Tempo demais tentando ser perfeita, perfeito. Tempo demais tentando ser aceita, aceita. E o seu corpo e a sua alma estão te chamando para um novo lugar. Um lugar onde você não precisa provar nada. Um lugar onde você pode somente ser humano, ser humana. Um lugar onde você pode errar e continuar merecendo amor. Um lugar onde você pode descansar sem culpa. Um lugar onde você pode confiar mais na vida. E isso não acontece com frases prontas. Isso acontece com consciência e observação, com acolhimento, com coragem emocional e com um processo verdadeiro de cura. E se você
está nesse ciclo, eu quero que você guarde essa frase. O que eu não olho me controla. O que eu olho com consciência, eu transformo. Você não precisa continuar nesse limbo, você não precisa continuar vivendo pela metade. Existe um caminho, existe uma saída. E essa saída começa quando você para de se punir e começa a se entender. Porque autoconhecimento não é luxo. Autoconhecimento é liberdade. E quando você se liberta desses ciclos, você não vive apenas para sobreviver. Você começa a viver de verdade, com paz, com leveza, com alegria, com presença. E com a sensação de que finalmente você voltou para casa. Você voltou para dentro de você.